Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias do Flamengo, que inclusive só tem notícias boas. Que bom, né? Como por exemplo, o volante Jorginho está muito próximo de assinar contrato com o Mengão. E o atacante Pedro, o Pedro Queixada, o goleador, está de volta ao time rubro-negro. Dentre essas e outras notícias, você vai acompanhar aqui e também, lógico, algumas análises e avaliações sobre esse time do Flamengo, do técnico Felipe Luiz. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Bem, fez um bom jogo no final de semana, foi o Flamengo. Não venceu, é verdade, mas jogou bem contra um adversário duríssimo que se mostrou o Internacional. Segundo tempo, então, os 30 minutos iniciais foram um domínio dos maiores muito bons, dessa primeira rodada de qualquer time. E olha, a notícia é que o Flamengo está se aproximando do Jorginho. O Jorginho veio ao Brasil, passar um tempo por aqui, trouxe a mulher para conhecer o Rio, passar uns dias na cidade. E aparentemente a notícia dos nossos setoristas é de que eles saíram satisfeitos assim com a cidade e tudo mais. O calor deve ter pego eles de surpresa, né? Porque tá brabo o negócio aqui. Mas o fato é que houve conversas entre dirigentes do Flamengo e o Jorginho, né? Os agentes do Jorginho. Havia uma diferença grande entre os valores pedidos, né, pelo jogador e o que o Flamengo estava disposto a pagar. E aparentemente esse valor se aproximou. Então, o acordo aparentemente está um pouco mais próximo. E tudo indica, pelo que se sente, é claro que ainda vão abrir outros mercados, é de que o Jorginho gostou do que ouviu do Flamengo. Então, a coisa está caminhando. Bom reforço, né, Mansur? Um jogador de altíssimo nível, né? Está na elite do jogo ainda. Não é um titular nesse momento. Frequente, né? Mas entra bastante. Joga todas as partidas, mas participa dos jogos do Arsenal. E é um jogador que tem uma característica. O Felipe, eu acho que ele pode até, por exemplo, jogar junto ao Pulgar. Não necessariamente como uma alternativa ao Pulgar. O Felipe usa muito quando o Flamengo constrói dois volantes que ficam por trás da jogada em boa parte do tempo. E o Jorginho tem como uma das grandes características uma capacidade de passe muito boa, uma construção. Controle, né, Mansur? Isso. Controle de jogo. E acho que nisso ele vai ser muito útil nessa questão da construção de jogo. Claro, ocupar espaço, defender, tudo isso, mas mesmo nessa etapa da carreira, ainda acho que é um jogador que eu espero um impacto grande aqui. Agora, você acha que ele é uma alternativa ao Pulgar? Porque eu entendo que ele tem muito menos. Ele tem muito menos poder de marcação do que o Pulgar, né? A qualidade para jogar é maior, mas. Então, acho que ele pode ser o segundo. Menos força física, né? Nessa altura também, né? Acho que é um volante que sai mais pro jogo, né? Um volante de criação, que cria bastante. Um 8, né? Hoje em dia. A alternativa ali é ao De La Cruz, né? Isso. Que não vem jogando com tanta frequência, até por conta das lesões que teve ano passado, deve ser alternativa. Até porque o calendário do Flamengo vai ser bem extenso esse ano. A tendência pela qualidade do elenco de chegar praticamente em todos os campeonatos, ser campeão, isso aí a gente não sabe, mas vai precisar de elenco. Mas é um baita reforço. E a ideia é estar com um elenco prontinho, mais formado, robusto, com os reforços, pronto para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, né? Inclusive, a ideia é que o Jorginho esteja com o grupo do Flamengo, caso se confirme essa contratação no calendário, nos jogos lá nos Estados Unidos. E a semana de boas notícias, né? O dia de ótimas notícias do Flamengo, vem também porque o Pedro foi liberado pelo departamento médico, né? Tá mais próximo aí do retorno, voltou a treinar com o grupo. Então, o Felipe até confirmou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Inter, de que espera o Pedro para jogar já nesse mês de abril. Então, acho que ele vai fazer aí, imagino eu, mais uns 15 dias, preparação física, treinos com bola e tudo mais. Mas é bom que tá voltando, né, Mansur? Uma ótima notícia aí pro time. Ainda mais de um time que tem uma dificuldade de fazer gol. O time que às vezes domina, cria, mas tem dificuldade com tanto de gerar a chance clara de gol quanto da finalização. Acho que tem muito a ver, a gente já discutiu isso extensamente aqui com as características dos jogadores. E o Pedro, nesse aspecto, obviamente. Agora, vai gerar também uma adaptação na forma de jogar em alguns aspectos, né?
Talvez você não tenha, especialmente quando joga em Pedro e Arrascaeta, a mesma pressão, mesmo essa característica que o Felipe quer muito de jogadores atacando profundidade o tempo inteiro. O Pedro é um outro tipo. Agora, como é um jogador muito acima da média, o Felipe já falou em entrevista, vou também adaptar a forma de jogar ao Pedro, porque o Pedro é um grande jogador. Aí é parte do trabalho do treinador também. Dessa função você conhece um pouco, né, Grafa? Vai ser fácil a readaptação do Pedro ao time e do Pedro ao futebol, né, Grafa? Porque lesões desse tipo, né, de longo tempo de recuperação, de ligamento cruzado, exigem uma readaptação ao próprio corpo do jogador, né? Que fica diferente, não dá para negar que fica diferente, né? Ele vai ter que ter uma paciência com ele mesmo, né? Porque ele não vai conseguir voltar no mesmo nível já a curto prazo. Esse tipo de lesão, você voltar a atuar da maneira que você atuava quando se lesiona, de um ano para lá depois, esse tipo de atuação. Eu acho que no aspecto tático, não. São os companheiros que ele já jogava antes, que ele conhece. Lógico, o Flamengo hoje joga de uma maneira diferente, até porque não tem essa referência. O Juninho, quando entra, ou o Bruno, quando entra, eles tentam se adaptar ao sistema de jogo. E com o Pedro, o Felipe tem consciência que ele vai precisar ter um jogo mais adaptado para ele. Eu acho que não vai ser problema, não, pela característica dos jogadores que tem, dos companheiros que tem. E a bola passando toda hora ali, o Pedro vai fazer gol, viu? É a expectativa do torcedor do Flamengo. Só um detalhe, só rapidinho do Jorginho. Claro. Tem uma janela especial para o Mundial, né? Que começa dia 2 de junho. Então, eu imagino que essa conversa atual seja para o Flamengo já tê-lo inscrito para esse período. É isso aí. Vamos trazer um jogo que foi considerado por muitos o melhor da primeira rodada, apresentando dois times. O Flamengo, todo mundo sabe, muito forte. E o Inter, estamos falando um pouco do Inter, hein? O Inter está jogando bem. Vocês estão falando, imagina. É só reclamar de vocês. O Inter começou com tudo. Tá igual o Zubeldia. Só tá faltando deixar o cabelo crescer e falar o Queiroz outro. Agora, que bom primeiro gêmeo. Vamos falar dele, hein? O Wesley tá na seleção, mas bateu, hein? O Mateuzinho. O Matheus, né? Mateuzinho bateu no Wesley. Não, o lateral direito do Flamengo. Wesley. Bateu no Wesley. Wesley com Wesley. Wesley bateu e chegou até a ser meio... Mas e o jogo, Silas? Não, sim, mas não, o jogo fazia tempo que eu não via o Internacional fazer um jogo fora de casa assim, bem. O ano passado o Internacional ele cai para o Fluminense, né, na Libertadores, num jogo aí no Rio de Janeiro que ele poderia ter ganho o jogo. E era o Kudê? Kudê traz o time para trás, o Fluminense vai lá, o Cano vai lá e faz o gol e elimina o Internacional. O laço do Inter. Esse jogo aí não. O Inter foi bem, Roger Machado está fazendo um grande trabalho ali à frente do Inter, né? Valência no banco, Borré, o Bruno, o time lateral esquerdo, como que é o que renovou o contrato? O Bernabé, joga muito bom jogador. A bola que ele meteu formou um time contra um Flamengo poderoso, né? Não, o jogo foi muito bom. O jogo foi espetacular, até no plano tático, bem distribuído. O Internacional sempre aparecendo ofensivamente, sempre criando boas jogadas, criou boas oportunidades. O Flamengo também teve as suas oportunidades. O jogo foi, para mim, dos jogos da primeira rodada, esse é o grande destaque. Melhor que Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo foi um pouco truncado, um pouco mais marcado. Esse já foi mais jogado, marcado e jogado. E eu acho isso é uma boa situação para vermos duas equipes que, no meu entendimento, brigam pelo título brasileiro dessa temporada. Todo mundo feliz, né, Pascoal? Dois campeões, né? Um campeão no Rio, outro campeão no Rio, outro campeão no Rio Grande do Sul. E campeões contra os rivais fortes, né? Não foram campeões contra... O que me impressionou muito foi a intensidade do jogo. Eu acho que nenhuma outra partida dessa primeira rodada você teve essa intensidade. Mas o Atlético se esforçou muito contra o Grêmio, Zé. Não, mas o Atlético, nos primeiros 15, 20 minutos depois, o Grêmio conseguiu... Esse jogo aí, Pascoal, bate vai pra lá, vai pra cá, essa tem sido as entrevistas do Felipe Luiz, hein? A questão da intensidade. Tem sido as entrevistas dele. Impressionante. Esse jogo foi... Pra mim, foi o melhor jogo da rodada. Tecnicamente, sim. Taticamente, sim. E na intensidade também. Claro que o Palmeiras e o Botafogo foi um jogo legal, assim, na briga, na batalha pela posse de bola. Os dois times correram muito para ficar com a posse de bola e pouca criatividade. Aí não. Você já vê dois times objetivos, né? Essa aí do Bruno Henrique, ele costuma fazer esse tipo de jogada, né?
de bater para tentar surpreender, né, o goleiro lá, entrar do outro lado. O time do Flamengo tem alguns jogadores que chamam... O Plata está jogando demais, né? Dentro do segundo Plata, tempo, né? Ele nasceu naquela final contra o Atlético Mineiro, lá na Copa do Brasil. Porque até se ali recupera ali. não tinha chego ainda. Ele estava lá no aeroporto, esperando alguém buscar ele lá. Aí ele faz aquele golaço contra o Atlético Mineiro. Nasceu ali, é verdade. Ele se apresentou ali. Foi. Mas em relação a essa coisa do... O Felipe Luiz falou do Pedro, né? Perguntaram de prazo, ele deu a entender que abriu. Nesse mês aí começa... Voltou hoje a treinar com o grupo. O Juninho perdeu gols ali, mas... Né, aquela bola na trave, me pareceu que ele fez o certo, né, Zé? Assim, ele tira do goleiro, o cabeceiro não tapa. também que ele obriga o Rocha a fazer uma defesa. Fez duas, né? Porque ele defende e depois quebra a mão, inclusive, né? O Rocher é uma das grandes contratações do Inter, dessa galera que veio aí. Ele é bom goleiro, hein? E o Flamengo, a pergunta que eu faço é, o primeiro jogo, o Flamengo mostrou ser esse candidato forte ao título e o Inter é candidato ao título? Vimos um encontro de candidatos ao título? Eu acho. Pelo que eles terminaram apresentando no final do ano, pelo que eles começaram apresentando nos campeonatos estaduais e pelo elenco que os dois times têm. Não só os 11, mas o elenco que os dois times têm. O Inter talvez um pouquinho menos o Valência só foi que o Flamengo, mas mesmo de elenco, né? De elenco, mas mesmo, e digo mais até lá na parte de trás. Mas esse menino Bernabé que a gente citou, Alan Patrick, o time é muito bom. O time é muito bom. Borré, Valência, Fernandinho. Você tem, do meio para frente, tem muita gente. O Fernando no meio campo dá uma sustentação. Fernando, Fernandinho. O Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou a jogar como no tempo do Corinthians, como no tempo do Palmeiras, de segundo volante. Sim. Porque o Fernando dá ele essa sustentação. E aí ele pode jogar. E ele sabe bater bem de fora da área, um jogador que tem até alguma criatividade. Bem, né? Eu gostei muito do Internacional. Eu espero não quebrar a cara com o Internacional de novo, porque todo ano eu aposto no Internacional para ficar entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Invariavelmente eu quebro a cara, mas eu espero que não. Se não tiver o Alan Patrick, assim como o Flamengo sofreu sem o Arrascaeta. Quem que tem para botar no lugar do Alan Patrick? A altura dele. Não tem. Então essa é um... Aí vai ter que jogar com 3 volantes. Oscar Romero. Muda, mas o Oscar Romero é o que estava no Botafogo. O irmão do Romero do Corinthians. Ele não jogou. Ele era o terceiro reserva, quase nunca nem entrou praticamente, né? Então, mas novos ares, né? Pode ser que a coisa mude para ele também. Mas assim, o Alan Patrick sobrou o ano passado até ter a lesão, né? O Patrick bem, ele é titular da seleção brasileira. Eu também acho. Ele jogando bem, o que ele sabe jogar, ele é um jogador marcado pelas contusões. Ele bem fisicamente, enxerga o jogo como poucos. Para mim, joga mole. Ô Zé, e o Flamengo? Você gostou do que viu? Não, eu gostei. Eu gosto bastante da forma de pensar futebol do Felipe, né? É um time intenso, perde a bola, pressiona, tenta roubar, com a bola acelera o jogo. Faltou para mim o melhor jogador do Flamengo e para mim um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Gerson. O Gerson muda o jogo do Flamengo. O Gerson é o cara que é o cérebro desse time. Então, mais qualidade ainda você acrescenta ali nesse perde força meio e qualidade, campo. Né? Mas eu concordo com você. Nós vimos aí um jogo para as duas equipes que são consideradas uma das favoritas, vamos dizer assim, dentro do grupo, né, de 1 a 5, vamos dizer assim, primeiro ao quinto. Acho que essas duas equipes estão batendo ali, primeiro e segundo e primeiro, não dá. Você pode alternar essas duas equipes, porque uma tem muita qualidade e agora o Felipe está colocando intensidade nesses caras. E a outra tem qualidade, mas tem muita força física também. Então isso a gente sabe que dá resultado. Agora, de novo, prioridade, como vai acontecer os resultados em outros jogos, outras competições. Né? Tem muitos jogos pela frente. Nós vamos parar no Mundial. Beleza, vai treinar e tal. E depois, quando volta, o calendário como vai ser? Flamengo, no caso, que não para, né? No Mundial, inclusive. Por isso que eu estou dizendo. Mas acho que são duas fortíssimas candidatas ao título. É que fica naquela esperança do Pedro voltar, do Cebolinha tá bom. O Vinhas, tá todo mundo. Matias Vinhas já voltou? Está se recuperando ainda. Não, ainda não está na fase de recuperação.
É que o Flamengo tem 3 laterais que jogam em seleções, né? 2 na seleção brasileira e 1 na seleção do Uruguai. O que eu queria... Desculpa, pastor. Eu só queria assim, eu acho o Pedro sensacional. Mas você vê um Flamengo que todos correm. Todos. Até mesmo o próprio Arrascaeta. Sim, tem um centroavante fixo, você está falando isso. Mas assim, eu não sei... Você não vê o Pedro nesse ritmo? Como vai ser o Pedro nesse ritmo. Eu não sei se o Pedro vai fazer isso. Eu acho que ele vai querer o Pedro ali dentro da área, vai montar uma forma diferente. Juventude ele tem ainda, né, Zé? Poder, Juventude, idade, ele ainda tem para poder ter esse Pedro da melhor forma possível ali. Porque se você começa a tirar o Pedro da área, você desgasta o Pedro. E o Pedro nota 1 milhão ali dentro da área. Sim. Um toque ele faz o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Entendeu? Que é o da Brilhantina? Ele tem, não, eu sou todos os perfumes. Ele tem o perfume que a bola gosta. O Pedro tem o perfume que a bola... O Pedro faz tanta falta pro Flamengo que ele faz falta pra seleção. Parceiro, o Pedro, esse daí realmente tem o perfume que a bola gosta. E olha, galera, já tem inclusive data pra volta do Queixada, hein? Tá ali, ó, volta de Pedro ao Flamengo pode acontecer contra o Central de Córdoba ou Juventude. Data de retorno ainda não está fechada e será definida conforme sua evolução nos treinos, mas clube já faz projeções. Camisa 9 foi reintegrada ao elenco na última segunda-feira. Então a notícia é excelente. O Flamengo que terá agora nesta quinta-feira o confronto contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Depois enfrenta o Vitória da Bahia e aí vem o jogo contra o Central de Córdoba. Ou seja, daqui a 2 jogos poderemos ter o Pedro novamente ao time do Flamengo. Caso não aconteça contra o Central de Córdoba, o Flamengo joga contra o Grêmio e depois enfrenta o Juventude e aí poderemos ter. Ou seja, teremos o Pedro de volta em 2 ou em 4 jogos, tá? Daqui a 2 ou 4 partidas, o Pedro, segundo as notícias aí do Globoesporte.com, estará de volta aos gramados, ou seja, jogando, que é o que nós queremos ver, ele jogando e fazendo gols, porque eu vou falar pra você, o Flamengo cria oportunidades, o Flamengo chega na área, mas na hora de colocar a bola na rede, aí falta o homem-gol, e esse homem-gol nós conhecemos bem, é o Pedro Guilherme, tá? Então, o Pedro, entre 2 a 4 jogos, entre 2 ou 4 partidas, estará de volta vestindo o manto sagrado dentro das 4 linhas. Eita, notícia boa! Sem contar o Jorginho, Tá vindo aí, hein? Olha, esse meio campo ali, Jorginho, Gerson... Olha, vai ficar poderoso para esse Mundial de Clubes, galera. Jorginho tá muito próximo aí de assinar o contrato com o Mengão, E sem contar que o Flamengo também tá de olho em outros jogadores, tá? Para essa faixa de meio campo. Vamos ver como é que vai ser essa janela do Flamengo a partir do meio do ano. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais novidades do Mengão para vocês, hein? Fica ligado, hein? Para você não perder mais nada. Agora não tem desculpa, aqui você vai ficar informado sobre os debates, análises, notícias, sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Então não tem desculpa, é só você se inscrever aqui no nosso canal, no botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo, acionar a notificação no sino que está aí do lado e colocar em todas as notificações e logicamente, deixar o seu like. Não paga nada, é 0800 e você ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Já eu volto com mais novidades do nosso Mengão para vocês, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!